Itatiaia Internacional. A escolha do novo Papa. 7h04 em Belo Horizonte, 12h04 em Roma. Com a fumaça preta que acaba de sair da Capela Sistina, o novo Papa ainda não foi eleito. Vamos então voltar ao Vaticano para conversar com o nosso enviado especial, Eustáquio Ramos, que acompanha o segundo e possível dia decisivo do conclave, né, Eustáquio Ramos? É isso mesmo, Kátia Pereira, João Moreira, que nos acompanha na Itatiaia. É bem provável que este 8 de maio seja histórico. É bem possível que o novo Papa seja escolhido hoje. Isso seguindo a tendência dos dois últimos conclaves, de que a escolha foi no segundo dia. Há pouco, como você disse, foi encerrada a terceira rodada de votações. Ontem a primeira e hoje 2 votações. Ao final da segunda, saiu fumaça preta da chaminé do telhado da Capela Sistina, indicando que ainda não há definição do novo Papa. E a fumaça preta, ela sai sempre na segunda votação de cada turno. São 2 votações de manhã e 2 votações à tarde. E aí saiu a fumaça preta agora há pouco, às 6h50, horário do Brasil. Eu vou sempre falar horário do Brasil para a boa informação do ouvinte da Itatiaia. As próximas rodadas, as 2 próximas, por volta de meio-dia e meia, 2h30, horário de Belo Horizonte. E como disse o JD Vital, especialista nos assuntos do Vaticano há pouco no Jornal da Itatiaia, é bem provável que na 4ª rodada de votação, hoje, já seja escolhido o novo Papa. Porque inclusive dentro da Igreja Católica, entre os cardeais, o objetivo de fazer um conclave rápido, até para mostrar para a sociedade, para o mundo, que não há divisão, não há divergência na Igreja Católica e que eles estão no mesmo caminho e seguindo a mesma tendência, os mesmos pensamentos e chegando a um acordo rapidamente para a escolha do novo Papa. Num cenário que não haja escolha até amanhã, sexta-feira, o que é muito improvável, mas vamos considerar que até amanhã não haja a escolha do novo Papa, haverá uma pausa de um dia, de 24 horas para orações, para reflexões dos cardeais, aí eles retomam as votações. O certo é que ainda não há essa escolha, mas o nome de Pietro Parolin, de 70 anos, ele que é o número 2 do Vaticano, secretário de Estado da Santa Sé, continua sendo o mais comentado aqui no Vaticano. É claro que a gente vem destacando que aquele ditado, quem entra Papa sai cardeal, às vezes o cardeal entra favorito e não é escolhido, mas o nome mais falado continua sendo de Pietro Parolin. A Praça São Pedro abarrotada, centenas, milhares de fiéis aguardando este momento. E uma curiosidade, mesmo com a fumaça preta que saiu ontem da chaminé da Capela Sistina e hoje, há uma grande manifestação, um grande coro dos fiéis quando sai a fumaça, né? Porque a gente vai imaginar que na hora que sai a fumaça branca haverá um êxtase aqui na Praça de São Pedro, né? Com a escolha do novo Papa. Mas mesmo com a não escolha, quando sai a fumaça preta, há uma grande manifestação. Claro, não estou comparando religião com futebol, mas é como se fosse num estádio de futebol, né? Os fiéis entoando gritos aqui depois desse resultado. Agora ficamos então na expectativa das próximas reuniões, das próximas rodadas de votações, entre meio-dia e meia e entre 2h30 da tarde. Ao longo do Jornal da Itatiaia, daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive trazendo a palavra de fiéis, de peregrinos brasileiros, muitos mineiros aqui. A gente vai conversar com alguns daqui a pouquinho aqui no Jornal da Itatiaia. Mais uma vez ao vivo do Vaticano, falou o enviado especial da Itatiaia, Eustáquio Ramos. Obrigado, Eustáquio Ramos. Então, falando direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, e aqui nos estúdios do Jornal da Itatiaia, a gente continua conversando com o especialista em História Eclesiástica, JD Vital, que é também jornalista, escritor, membro da Academia Mineira de Letras. Mais cedo, Vital, a gente já conversava para os ouvintes aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, agora o Jornal da Itatiaia ao vivo para mais de 80 emissoras afiliadas pelo Estado. Vamos fazer um resumo aí de tudo que aconteceu. Terceira votação, né? 2 hoje e uma ontem. Ontem uma votação um pouco mais demorada. Hoje essas 2 votações um pouco mais curtas, né? Mais rápidas, pelo menos dentro da previsão que o Vaticano havia passado. E a sua expectativa, Vital, continua sendo ainda de uma eleição nessa quinta-feira, é isso? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Jânio.
Olha, a expectativa geral nossa aqui na Rádio Itatiaia e lá em Roma, o Eustáquio Ramos também acabou de dizer, é que o assunto seja resolvido hoje, ou seja, que os cardeais cheguem a um consenso até o final da tarde na quarta votação do dia. Mas é possível, né? O conclave não tem data para terminar, né? Se houver demora, como disse o Eustáquio, se para um dia para orações, para reflexões, e depois são retomadas as votações. Mas, pela experiência dos últimos conclaves, os novos papas surgiram no segundo dia. Foi assim com Ratzinger, Bento XVI, e com o cardeal Bergoglio, Papa Francisco. Vamos ver hoje, no final da tarde, se sai mesmo fumaça branca. Ô JD, a gente tem visto polarização em vários setores, né? Na política, e a gente vê também dentro da igreja, uma polarização que a gente pode considerar entre conservadores, né? Religiosos mais ligados à tradição da igreja, e os progressistas. A gente pode ver isso também agora no conclave? Sim, pelo menos é o que a gente escuta dizer em Roma. Que há uma certa inquietação por parte de cardeais conservadores. Quem são esses cardeais conservadores? São aqueles que preferem uma igreja mais tradicional, uma igreja como aquela, não tão fechada, mas também não tão avançada como aquela sonhada e colocada em marcha pelo Papa Francisco. Por exemplo, a questão de bênção para pessoas da LGBT a mais, é isso mesmo? Isso. Então, esse é um assunto, por exemplo, que preocupa de onde a gente menos espera. Os cardeais africanos, eles geralmente são contra, porque lá na África há uma grande rejeição aos homossexuais. Não é só na África, não. A gente sabe também que em grande parte da Europa, sobretudo na Rússia, na Hungria, há também essa rejeição. Então, é possível que os cardeais estejam avaliando essas situações para encontrar um meio termo, um moderado, um papa que atenda aos dois lados. Ok, a gente segue conversando com o JD Vital, jornalista e escritor, que tem nos ajudado a entender tudo que está acontecendo lá em Roma, no Vaticano, nesses dias de conclave.